eu já estou com a nossa convidada aqui na ponta do link do Ligado na Cidade, que é a doutora Cibele Farias. Ela é procuradora-geral adjunta do Ministério Público de Contas. E a doutora Farias, ela é integrante do comitê gestor do Observatório Violência contra a Mulher. Falando em violência contra a mulher, um jogador do Figueirense foi dispensado agora, foi ontem, né, que foi até inclusive comunicado pelo próprio Figueirense nas suas redes sociais. Desfez o contrato com o atleta que estava jogando aqui desde fevereiro, exatamente por conta dessa questão, violência contra a própria esposa. Ele teria desferido alguns socos, tapas, enfim. Não vamos entrar muito nesse contexto aqui, porque é algo que já foi até solucionado, digamos assim, ontem mesmo. O jogador não faz mais parte do elenco, né? Mas por quê? Porque chegou em casa, agrediu a mulher. Não só esse aqui é um dos exemplos, né, que são mais rotineiros, que são mais comuns, como outras violências mais agressivas contra as mulheres. Então, o Observatório da Violência contra esse público aqui em Santa Catarina lançou uma série de painéis, são painéis interativos com os dados sobre os crimes, né? O que esses painéis revelam exatamente, doutora Cibele? Bom dia, bem-vinda aqui à Jovem Pan News. Bom dia, muito obrigada, bom dia a todos que nos ouvem. Bem, esse painel que foi lançado agora no dia 13 de setembro, ele foi criado com a intenção de permitir que todas as pessoas, qualquer cidadão, qualquer pessoa que entre no site do Observatório, consiga ter uma visão bem clara e detalhada dos crimes aqui em Santa Catarina, do quantitativo de crimes relacionados à violência contra a mulher e dessa divisão geográfica, né, espalhados pelo Estado. Então, qualquer cidadão que ingressar nesse painel, ele vai poder ter acesso às informações, por exemplo, do seu município. Ele pode saber o quantitativo desde 2020, mês a mês, né, como andam esses crimes relacionados à violência contra a mulher no seu município e em todos os municípios de Santa Catarina. E a partir daí, o usuário também pode fazer interações. Ele pode fazer diversos tipos de comparativo entre municípios, entre regiões, entre períodos, e com isso, então, ele pode ter um maior esclarecimento acerca da questão do panorama da violência aí no seu município. E serve não só para os cidadãos, mas, né, para toda pessoa que quiser fazer um uso também relacionado ao seu trabalho, para os gestores que trabalham com isso, né, os gestores públicos, para os jornalistas, para a imprensa, para os órgãos de controle que fazem, né, o controle para tentar amenizar esse tipo de problema. Doutora, esses dados, conforme a senhora colocou agora, eles acabam, obviamente, sendo bastante úteis, inclusive, na manutenção ou, quem sabe, na elaboração de novas políticas, né? O governo do estado, as prefeituras, a área de segurança, de um modo geral, obviamente que é ela também que fornece esses dados, né? Ela pode basear o seu trabalho em cima dessa visão que é detalhada, né? Doutora, eu não sei se é possível a senhora trazer para a gente algum tipo de detalhamento com relação à tipificação, né, ou aos tipos, né, dos crimes que mais são comuns nos dados que são mais recentes e que estão liberados a partir da visualização pelo observatório. Nesse painel do observatório, ele trata de 8 tipificações legais, né, que eu vou relacionar elas aqui: a ameaça, a lesão corporal, o estupro, feminicídio, vias de fato, calúnia, injúria e difamação. Desses 8 tipos, os que mais ocorrem, os maiores quantitativos de registro aqui no estado de Santa Catarina são relacionados ao crime de ameaça e, em segundo lugar, o crime de lesão corporal dolosa, né, no panorama em todo o estado. Claro que o usuário pode clicar em cada município, né, e aí pode ter variações, né, nessa ordem que eu estou afirmando, a depender do município. Eu estou dando o panorama do estado todo, né? Certo. Fora isso, o que nós também podemos acompanhar aí no estado de Santa Catarina como um todo, que ao longo desses últimos 3 anos, o quantitativo de registros vem aumentando. Em 2020, nós tivemos 65 mil registros. Em 2021, 70 mil registros. Em 2022, tivemos 72.500 registros. Então, se constata aí que nos últimos anos nós temos tendo um aumento gradativo de registros de violências contra a mulher aqui no estado.
Eu estava visualizando aqui, navegando ao mesmo tempo, né, no site, através da Alesc, mas que mostra os dados aqui do observatório. Aparece um número aqui que é absurdo, né? Em primeiro lugar aqui com relação a medidas protetivas que foram requeridas aqui em Santa Catarina, segundo o Tribunal de Justiça, passa de 23 mil medidas solicitadas. Sim, exatamente. É um dado também que ele ainda não está dentro desse painel, né, mas ele consta no site do observatório, é o quantitativo de medidas protetivas também, que é um número realmente bem expressivo, né, bem assustador, eu diria. Doutora Cibele, saindo um pouquinho dessa observação através dos dados dos painéis, né? E indo para um âmbito assim mais humano, analisando, inclusive a senhora como sendo a procuradora-geral adjunta do Ministério Público aqui de Santa Catarina, da divisão de contas, do Ministério Público de Contas, nós temos um problema grave aqui, e é um problema cultural aqui no Estado com relação a essa questão da violência contra a mulher. Sim, eu até, conversando ontem, né, com uma colega tua jornalista, eu esclarecia ela que é importante ressaltar que esses dados que nós estamos trazendo aqui no painel agora, né, eles tratam da violência doméstica, da violência familiar, daquela violência que acontece no âmbito das relações, né, e que ainda é um tabu. As pessoas não têm o hábito de conversar e de debater esse tema, né? Porque não é uma violência que acontece com o desconhecido, é uma violência que está dentro das relações de afeto, dentro das relações familiares, dentro do próprio lar, né? Então esses números que nós estamos trazendo aqui agora, eles assustam mais ainda porque eles nem estão considerando a violência que acontece com desconhecidos. É uma violência que acontece internamente, né? Eu repito, dentro das relações de afeto das pessoas. Então isso realmente é algo que tem que ser mais debatido, que tem que ser conversado e tem que ter mais políticas, um olhar mais atento para esse tipo de problema, buscando, sobretudo, uma prevenção, né, para evitar que esse tipo de crime aconteça, porque ele traz prejuízos não só para as mulheres. É um problema que afeta a família, os filhos, os amigos, enfim, afeta toda a sociedade. Para o ouvinte que está acompanhando a gente aqui, até para a gente encaminhar, agradecendo a sua gentileza de nos atender, é importante que o ouvinte saiba que esses dados aqui não são apenas dados, né, que são fornecidos somente pela área de segurança pública de Santa Catarina, porque há uma série, né, de outros personagens, de membros que participam dessas informações, e o comitê gestor do observatório, ele é formado, né, por outros núcleos extremamente importantes da sociedade no que se refere a esse combate da violência doméstica, principalmente, não é, doutora? Sim, o problema da violência é um problema estrutural, é um problema que permeia várias áreas de atuação, né? Vai desde a saúde, educação, assistência social e, óbvio, passando pelo judiciário, né? O Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, todos eles integram essa rede do observatório e cada um traz a sua contribuição, traz as suas informações com a intenção, evidentemente, de que o problema seja mais conhecido, né? Conhecido de uma forma bem realista e que com isso, então, se possa adotar medidas para que efetivamente se amenize esse problema aqui no nosso estado de Santa Catarina. Doutora, conforme a senhora comentou aqui agora, só uma observação, se eu estiver equivocado, a senhora me corrija, por favor, né? A senhora fazia uma observação com relação a essa questão estruturada da violência aqui no estado, né? Eu vejo ainda muitas pessoas dizendo o seguinte: foi por causa da pandemia, né, que as relações se tornaram mais conflitantes. Não, foi por causa da pandemia que as pessoas só tiveram realçadas partes do seu existir que até então elas não tinham conhecimento, e aí a vazão qual é? É justamente, vamos colocar entre aspas, a encrenca doméstica, porque as pessoas começaram a conviver muito mais tempo juntas, o dia todo, e aí as diferenças que ao longo de anos não apareciam surgiram do nada em menos de 1 ano, 2 anos de pandemia, né? Esse é um estudo, assim, que com certeza acadêmicos devem estar se debruçando melhor, né, para tentar entender, né, essa questão sociológica, né, o que aconteceu durante esse período da pandemia. Claro que teve reflexos, né, nós talvez possamos entender esse aumento de números também como uma procura maior das mulheres, né, em relatar
violências que já vinham sofrendo há mais tempo, mas, né, por alguma razão, os mecanismos também durante a pandemia, eles foram sendo incrementados para que as mulheres pudessem relatar com mais facilidade. Elas hoje não precisam se dirigir pessoalmente até a delegacia, né? Vários outros mecanismos nos últimos anos foram criados para que elas pudessem denunciar, né? E tudo isso, inclusive, né, eu gostaria de ressaltar, está lá dentro do site do Observatório. Lá tem vários ícones que nos mostram ali como as mulheres devem proceder dentro dos seus municípios ainda para conseguir obter ajuda quando elas são vítimas de violência. Pois não, nós ouvimos aqui a doutora Cibele Farias, procuradora-geral adjunta do Ministério Público de Contas e é integrante do comitê gestor do Observatório da Violência contra a Mulher aqui em Santa Catarina. Belíssimo trabalho que está sendo desenvolvido por todos vocês e nós estamos sempre aqui à disposição, doutora, para trazer esses números, ainda que esses números sejam assim tão críticos como a gente percebe, né? Ok, muito obrigada pela atenção e tenham todos um bom dia. Um bom dia para a senhora também, muito obrigado. São 10